Queridos, nós vamos agora abrir as Sagradas Escrituras para uma reflexão. E é convidado a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 22. As criancinhas de 0 a 10 anos são liberadas para um pouquinho lá na sala de trás. Romanos capítulo 11, verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Deus tenha piedade de nós, nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Depois da preleção, nós vamos dar a oportunidade a uma Carmelita que vai louvar a Deus deste culto também. Irmãos, nós vamos fazer agora uma oração, peça a Deus pela sua vida, esta noite, apresente ao Senhor seu coração, peça que Ele abençoe, que Ele fale nesta noite, porque nós estamos aqui para adorar a Deus, ouvir a sua santa e bendita palavra. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção do Senhor dos seus filhos, queremos a Deus te agradecer por esta noite, quando nós estamos reunidos aqui na tua casa para tributar ao Senhor a honra e a glória que eles são devidas. E nesta noite nós pedimos misericórdia para nossas vidas, abençoe a tua igreja, os teus filhos, e servir para ministrar ao meu, ao nosso coração nesta noite, que a tua palavra tenha livre curso em nossas almas, o Senhor renova nossas forças físicas e também espirituais. Abençoa a tua igreja nesta noite, teu povo. Nós oramos e suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava pensando numa palavra para compartilhar com os irmãos nesta noite e me veio à mente essa questão dessas duas facetas do caráter de Deus, a sua bondade e a sua severidade. Temi muito em preparar este sermão, mas quando aleatoriamente eu estava pegando uma Bíblia, chamada Bíblia de Estudo, quando eu abri foi no livro de Amós e a ênfase é justamente essa questão da severidade de Deus, né? E outra noite, quem esteve aqui no culto, ouvindo a palavra do Senhor através do pastor Heber Lucena, percebeu também a questão da grande seriedade, né, da igreja, o povo de Deus, em levar em consideração Deus, a sua palavra, os seus atributos, o seu caráter, sobretudo a sua vontade está revelada na palavra do Senhor. Preste bem atenção. Olha, Deus, Ele graciosamente se revelou ao ser humano. Revelou-se através da natureza. Nós lemos no Salmo 19, né, quando o texto diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a natureza, ela fala de Deus, ela revela Deus até certo ponto. Mas Deus ainda, graciosamente, resolveu revelar mais de si mesmo. Ele inspirou homens escolhidos por Ele para produzir o canto sagrado. E nesta revelação de Deus, que nós chamamos de revelação especial, Deus revelou um pouco do seu ser, os seus atributos, o seu caráter e a sua vontade para a vida do homem, especialmente para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. E hoje nós vamos olhar essas duas facetas do caráter de Deus, que é a sua benignidade ou bondade e a sua severidade. Porque, é como disse o pastor Hélio ontem à noite,
A gente está muito assim, acostumado em falar ou ouvir mensagens sobre a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E isso é importante porque de fato essa é uma realidade, mas precisamos ouvir também mensagens que falam um pouco sobre a severidade de Deus, a faceta, esta outra faceta do seu caráter, que muita gente hoje não está levando em consideração. Haja visto que há um desleixo muito grande, permita dizer, por parte daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então, nessa noite nós vamos pensar um pouquinho nesta bondade de Deus e também na sua severidade em tratar com o seu povo. O contexto desse texto, do versículo lido, é justamente Deus tratando a questão de Israel. Porque nós sabemos que Israel foi o povo escolhido por Deus na antiguidade. É o povo de Deus. E diz a Bíblia que Deus se revelou àquele povo e através daquele povo. Aquele povo foi um povo altamente privilegiado por Deus. Porque, inclusive, lá Moisés, no Deuteronômio, ele disse: que povo há no mundo, na face da terra, como este povo que conhece a Deus, conhece a sua palavra, que tem um Deus maravilhoso, cuida dele, etc, etc, etc. Então, aí quando você começa a olhar o programa de Deus, né, segundo revelado nas Sagradas Escrituras, vai observar quando Deus envia o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz logo em João capítulo 1, verso 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quer dizer, aquele povo que foi altamente abençoado por Deus, privilegiado por Deus, exclusivo nas etnias que existem na face da terra. No entanto, aquele povo, ele não levou em consideração que Deus era um Deus severo quando iria tratar da questão do pecado na vida do povo de Israel. E aqui a Bíblia diz no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, aí está tendo tratado a questão dos judeus, porque a Bíblia diz que de uma maneira assim misteriosa Deus endurece o coração do judeu e abre o coração do gentio para ouvir a mensagem do Evangelho e ser alcançado pela graça de Deus, né? E diz a Bíblia que o texto que nós vimos, que a gente agora, a igreja que está tendo acesso à palavra, deve considerar esta faceta da bondade de Deus para com a vida do seu povo, especialmente do povo da nova dispensação, a igreja, mas também considerar a sua severidade. Eu vou falar um pouco sobre a bondade de Deus, depois falar sobre a severidade de Deus, porque nós precisamos ouvir isso hoje à noite. Para que aqui ninguém fique enganado, pensando que está tratando com Deus, que é só misericórdia, que é só perdão, que é só graça, mas tem que entender também que o nosso Deus é um fogo consumidor e você está tratando com Deus que não tolera o pecado em todas as suas manifestações. Então é importante que a gente entenda esta grande verdade da palavra do Senhor, né? Olha, a palavra considerar, que o texto diz, considerai a bondade e a severidade de Deus. A palavra considerar significa atentar para, ponderar, examinar, apreciar, pensar, refletir. A palavra bondade significa qualidade de bom, boa ação, benevolência, clemência, etc. Então, olhando para essa faceta do caráter de Deus, que é a sua bondade, a gente entende pela Bíblia que Deus é bom, é sua essência em seus atos. Quer dizer, Deus é o sumo bem. Amém? Amém, queridos? É o que a palavra de Deus nos revela nesta noite. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Salmo 25, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, 8. Porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Salmo 100, verso 5. Bondoso e compassível é o Senhor, tardio em graça e de grande benignidade. O Senhor é bom para todos e a sua misericórdia estão sobre todas as suas obras.
Ou seja, meu querido irmão, você é uma pessoa que goza da bondade de Deus. Amém? Muito bem. Porque Deus é bom, Ele nos trata com bondade. Diz a Bíblia. Segundo ponto, em relação a esta faceta do seu caráter e a sua bondade. Deus demonstra a sua bondade em amar de forma incondicional o ser humano. Olha, irmãos, a Bíblia diz que de uma maneira misteriosa Deus nos ama intensamente. É um amor inexplicável, porque em nós não se apresenta nada que venha atrair o amor de Deus. Mas Deus resolveu amar, porque Ele é amor, diz a palavra do Senhor. Amém? Ele amou a mim e a você de uma forma incondicional. A Bíblia diz lá em João 3,16, que alguém já disse que o Evangelho em miniatura, texto talvez mais conhecido da igreja, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, ele vai mais além, ele diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Amém? Nisto se manifestou, diz a Bíblia, o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João 4, 9 e 10. E João diz lá no verso 19 da sua carta, no capítulo 4, o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você e eu, nós somos objeto do amor de Deus. Amém? Isso é graça, isso é misericórdia. Até a severidade de Deus no tratamento dos nossos pecados, Deus o trata com amor e com misericórdia. Porque lá em Lamentações de Jeremias, o profeta disse: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Irmãos, o pecado é uma desgraça na vida do ser humano. É uma tragédia. O pecado destrói. Ninguém se engana, ninguém se muda. O pecado em todas as suas manifestações. Eu vou falar daqui a pouco sobre a severidade de Deus em tratar um pecado que hoje nenhuma igreja iria disciplinar os seus membros se o cometesse, que nós cometemos todos os dias. Muito bem. Deus demonstra ainda a sua bondade em suprir a necessidade do homem, tanto na área material como na área espiritual. Amém? A Bíblia revela que Deus é o grande provedor, bendito seja o nome do Senhor. Amém? É por isso que Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória através de Cristo Jesus. Então esse Deus é um Deus supridor e a sua bondade é revelada. Deus está atento às suas aflições, às suas angústias, às suas necessidades. É por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, na área espiritual a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você é uma pessoa abençoada por Deus, tanto na área material como na área espiritual. Tudo que Deus tinha para você já foi dado através de Jesus Cristo. É por isso que Pedro diz o seguinte: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas nos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência no mundo. 2 Pedro capítulo 2, verso 1, 3 e 4. Então, querido, quer dizer o seguinte: que você é uma pessoa que está sendo contemplada com as
bênçãos de Deus na área espiritual. Hoje nós valorizamos mais as necessidades, ou o atendimento às necessidades materiais, né? Há um frenesi no meio do povo de Deus em buscar coisas materiais. Eu não discordo, quem deve se preocupar, até porque a Bíblia orienta que nós peçamos a Deus o pão de cada dia. Mas, irmãos, a prioridade do crente é a sua vida espiritual. Não se iluda. Não se iluda, é a palavra que Deus está dizendo aqui nesta noite, que Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso por causa de sua imensa bondade para conosco. Porque Deus olhando para nós, não tem nada, irmãos, que atraia a bondade de Deus. Ele é Deus de misericórdia, de bondade. Bendito seja o grande e glorioso nome do Senhor. Amém? Mas, pastor, eu sou um crente que estou um pé no caminho, um pé fora do caminho, não sinto alegria, eu não tenho satisfação, eu não estou entusiasmado, eu venho para a igreja de Veneta, como se diz por aí. Irmãos, o problema não está em Deus, que já dispensou para você as suas bênçãos na área espiritual. O problema está em mim e em você, que não estamos dedicando como deveríamos dedicar a nossa vida para viver para a glória de Deus. É por isso que nós vivemos assim, irmãos, uma vida insossa, uma vida anêmica, uma vida sem força, sem graça, porque não estamos priorizando as coisas de Deus. Nós estamos mais interessados com as coisas materiais. Por exemplo, eu vejo hoje, nós como somos pais, essa luta incessante, né, para investir na vida espiritual dos nossos filhos, ou na vida material, aí cuidamos da saúde, cuidamos dos estudos, nos preocupamos com o futuro dele, em termos de emprego, etc, profissão. Tudo bem, não tem nada errado, mas a prioridade é você cuidar da vida espiritual dos seus filhos, irmãos, porque a Bíblia diz que quer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer que adianta ser rico aqui neste mundo e ir para o inferno, sofrer eternamente, longe, distante de Deus? Mas esse Deus que graciosamente abençoou a sua igreja com bênçãos materiais ou espirituais, Ele abençoou também com bênçãos materiais. Amém? Olha o que diz o salmista: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Amém? É por isso que Davi usou dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz, irmão, o seguinte: portanto, não vos inquieteis, dizendo que haveremos de comer, o que haveremos de beber, ou o que haveremos de nos vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram, disse Jesus. Porque vosso Pai Celestial sabe que não precisais de tudo isso, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Olha, quando a nossa vida espiritual não está ajustada com Deus, nós estamos malhando em ferro frio. Sabe o que é isso? Os irmãos aqui estão malhando em ferro frio, pega um ferro, começa a meter o martelo em cima dele, a marreta, para ver, sai faísca, mas você não vai dar a forma que você quer aquele ferro. Agora bota no fogo, ele fica incandescente, aí fica tudo maçante. Aí nós descemos, é malhar em ferro frio. Pois é, então prioriza a vida espiritual. Amém, queridos? Viva para a glória de Deus. Eu posso te garantir pela palavra do Senhor que Deus vai abençoar os seus haveres materiais. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Às vezes, eu vou comentar aqui bem rapidinho, mas me lembrei de um determinado irmão que a doença passa no Japão, só ocorre com o médico.
Você sabia que tem um rei de Israel que perdeu a vida porque no lugar de procurar Deus antes foi consultar o médico? Sabia disso? Está registrado. E Deus quer que você se volte para Ele nas suas necessidades materiais, irmãos. E você se lance à luta, mas você vai lançar a luta com a bênção do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Não ouse dar um passo sem colocar diante de Deus as suas necessidades. Não ouse, irmão. Você não é mais propriedade sua, você é a propriedade de Deus. Você é um servo. Você foi tirado do pecado, foi transportado para o reino da luz. Você está debaixo da graça do Senhor. Amém? Agora deixa eu falar na parte mais difícil, a severidade de Deus. Eu estremeci aqui, viu? Deus é bondoso e também é severo. E muito severo no tratamento dos pecados, seja lá de quem for, inclusive do seu povo. Porque esta ideia de que nós estamos debaixo da graça e Deus não está nem aí mais com nossos erros e nossas falhas, não é verdade, irmãos. Nós precisamos levar a sério a vida cristã. A graça dele já foi manifestada, ele já nos alcançou para a salvação, nos deu o seu Espírito, nos deu a sua palavra, nos garantiu o céu, mas Deus não é enganado por ninguém. Deus não é enrolado por ninguém. Deus não é, Ele não faz vista grossa ao pecado de ninguém, irmãos. Seja de pastor, seja de presbítero, seja de diácono, seja de apóstolo, de profeta, seja lá quem for. Porque Ele é severo. É por isso que Paulo diz: a considerai a bondade e a severidade de Deus. É um Deus que trata com amor, com misericórdia, mas é um Deus que trata com juízo também, quando não se leva os seus conselhos, a sua palavra em consideração. O que é severidade? Qualidade de quem é severo, rígido, rigoroso, duro, implacável. Deus é severo porque em sua essência Ele é justo, santo e verdadeiro. Amém? Vou repetir: Deus é severo porque a sua essência, na sua essência, Ele é justo, Ele é santo e Ele é verdadeiro. Vamos olhar essa questão de Deus ser justo. Vou citar dois textos. Salmo 119, verso 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Em relação à santidade de Deus, fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, verso 2. Pedro, repetindo esse texto, ele diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Em relação a Deus ser verdadeiro, e a outra da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, verso 7. E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas o nome e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso aqui foi quando se abriu o quinto selo, lá de Apocalipse, e as almas dos crentes martirizados clamaram a Deus dizendo isso, que Ele era santo, Ele é verdadeiro, né? E Ele iria julgar os que tinham tirado a vida dos seus servos. Deixa eu ler alguns textos lá do Decálogo que os irmãos estão estudando aqui no domingo pela manhã. Aliás, eu queria até lembrar onde é que você está hoje pela manhã. Alguns eu sei que estavam trabalhando, outros estavam com seus negócios, mas eu sei que hoje dormiram muito.
não conseguir administrar o tempo, eu já falei, aí o povo de Deus se reúne, o crente em casa, dormindo, toma até 10 horas, 11 horas, ai Jesus do céu, meu irmão, cuidado com a sua vida, administre o seu tempo, há tempo de dormir. Salomão disse, irmão, há tempo de dormir, há tempo de acordar. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Administre o seu tempo. Administre a internet, o Facebook, o WhatsApp e outros bichos por aí. Administre, irmão, para que você tenha tempo de subir para a casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, adorar a Deus, a Bíblia de sua santidade. Porque talvez Deus considere como um desprezo a Ele, a sua palavra, a sua casa e a sua obra. E olhando para a severidade de Deus, eu não sei até quando nós não iremos sofrer juízo de Deus sobre isso. O crente está se queixando, porque achou hora de orar assim, mas irmão, pelo amor de Deus, obedeça a palavra, facilite. Eu me lembro que uma vez eu estava eu pedi uma oração diácono para ser cheio do Espírito, e ele dizia, olha, isso aqui é sua palavra, não responda. Eu vou orar por você, mas corresponda. Disse isso, diácono Davi Soares, que morava ali perto, Davi mora ali na rua perto das Cidas do meu pai, ele mora, ele está na glória, ele é da igreja congregacional, ele foi para a Assembleia de Deus. Corresponda. Eu oro por você. Agora, o que o diabo me disse, vou dizer para vocês, correspondam também, tá certo, irmão? Observe a questão da severidade de Deus. Terceiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma dos que há no cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, aqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 24:6. Aliás, esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20:7. Disse o escritor aos Hebreus: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:28 e 29. O Senhor é tardio em graça e grande misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, mas ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Números 14, verso 18. Deus é severo, demonstra a sua severidade em punir o pecado neste mundo. Olha, irmãos, muita gente está pensando que Deus não está nem aí. Está acontecendo os maiores absurdos na nossa sociedade, na sociedade brasileira, mundial. Tanta violência, tanto engodo, tanta desgraça. Mas a Bíblia diz, Deus está atento a isso. E diz a palavra de Deus o seguinte: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns deles manifestam-se depois. 1 Timóteo capítulo 5, verso 24. O que quer dizer isso? É que o indivíduo faz o mal aqui e aqui ele paga. E vai pagar, se não houver arrependimento e perdão, depois da morte. Sexo e juízo, não tem mais jeito. Outros passam incólume pela vida fazendo maldade, mas vai, quando fechar os olhos neste mundo, vai acordar na perdição eterna, sem mais perspectiva de ser salvo, que perdeu a oportunidade. Daqui a pouco eu falo dos pecados dos crentes.
Olha, irmãos, Deus é tão severo na questão do pecado. Aí vem agora o pecado de Adão. Aquela besteirinha, né? O pecado de Adão não matou ninguém, não estuprou ninguém, não roubou de ninguém, não prejudicou ninguém. Adão apenas desobedeceu o mandamento de Deus. Agora veja a severidade com que Deus tratou aquele problema, aquele pecado. Esse é um exemplo, irmãos, para nós. Veja o problema sobre a mulher, que foi usada para levar o seu marido ao pecado. E diz a Bíblia: multiplicarei sobre modo as dores de tua conceição. Com dor terás filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvir a voz da tua mulher, e comer da árvore de que eu te ordenei dizer, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque tu és dela foste formado. Portanto, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Veja ainda a severidade de Deus no tratamento do pecado de Adão. O Senhor Deus, quando o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada, e havendo lançado fora o homem, pois ao oriente do jardim do Éden os querubins, uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Irmão, não vamos brincar com o pecado. Errou, corre para confessar. Acerte o que está errado na sua vida, porque Deus, ele é severo no tratamento do pecado, irmãos. Aquele pecadinho de Adão levou toda a sua descendência à destruição. Os problemas que existem, físicos e psicológicos e outros da própria natureza, que foi até amaldiçoada pelo pecado de Adão. Hoje nós estamos observando aí, queridos, essas catástrofes de vez em quando desabam sobre o nosso país, sobre a terra, que a gente fica perplexo. Num minuto as coisas mudam de configuração, milhares morrem. Irmãos, isso é o juízo de Deus tratando com severidade o pecado do homem. O nosso país já não foi destruído com revoluções e guerras civis e miséria, porque tem uma igreja ainda que ora por ele. E por amor ao seu povo, Deus tem poupado esta cidade, esse estado e esse país, irmãos. Deus é severo no tratamento do pecado, é o que a Bíblia diz. Veja a questão, quando Deus resolveu destruir todos os homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, animais, por causa do pecado. Diz a Bíblia diz que a corrupção do homem da geração antediluviana foi tão intensa que Deus se arrependeu de ter criado o homem e resolveu destruí-lo. E a Bíblia diz que chegou o grande dia do juízo daquela geração. E veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se levou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados, ou 7,5 metros aproximadamente. Acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo reto que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em sua narina, tudo que havia na terra seca morreu. Assim foram exterminados todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé, porque com ele estavam na arca. Irmão, Deus é severo no tratamento do pecado.
Sodoma e Gomorra, duas cidades pervertidas, onde o homossexualismo era a nota dominante, era o mote do dia. Homens se relacionando sexualmente com outros homens, mulheres com mulheres, era uma depravação total. E aquilo, como disse o pastor, ele fedeu e subiu ao céu, e Deus resolveu destruir aquelas duas cidades. Abraão lutou em oração por ela, mas não teve jeito. Quem escapou foi Ló, as duas filhas, e a mulher de Ló escapou e não escapou, porque a menina era tão desobediente que ela resolveu olhar para trás e foi transformada numa estátua de sal, bichinha. Ouviu o Ló. Aí o que diz a Bíblia aqui? Então o Senhor, da sua parte, fez chover fogo do seu enxofre, fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, toda a planície, todos os moradores da cidade, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida com a estátua de sal. A Bíblia fala de um rei de Israel, Herodes Antipas, da época do Novo Testamento, e aquele indivíduo era muito vaidoso. Era o babamã, como diz a irmã Liliane. Era o number one, era o número um. Era o outro, a estrela. E aquele homem um dia fez um discurso perante uma comunidade que viera procurar a paz com ele. E a Bíblia diz que o povo disse, né? Voz de Deus e não voz de um homem. O indivíduo, coisa maravilhosa, né? Aceitou aquela proclamação, e a Bíblia diz que na mesma hora um anjo do Senhor desceu do céu ferido. Ele morreu comido de bichos, diz a Bíblia, olhou o texto sagrado. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Atos 12, verso 23. Irmãos, Deus vai tratar com severidade, está tratando, vai tratar com severidade os pecados dos homens em geral. Agora vamos tratar da igreja, né? O povo de Deus, o povo abençoado por Deus. Eu disse aos irmãos aqui, confirmo nesta noite, que não haverá tratamento de pecados de crente na eternidade. Glória a Deus por isso. Amém? Amém, irmãos? Deus não vai, pastor, você fez isso, eu deixei de fazer isso, aí você não vai tratar isso não. Está tudo perdoado, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A obra meritória de Cristo é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, bendito seja o nome do Senhor. O que vai acontecer na eternidade é recompensa ou não recompensa pelas nossas obras aqui como cristãos. Se você for um crente obediente, é integrado ao do Senhor, dedicado, você vai receber galardão, uma recompensa do céu. Se você for um crente negligente, você não vai receber recompensa. Mas Paulo diz, o tal será salvo porque pelo fogo. Vai dizer no interior, uma perrinha de nada. Mas pastor, então se é assim eu posso pintar o 7, botar o 8, desenhar o 9, etc, etc. Não, é bem assim. Deus trata dos pecados dos crentes aqui, ó. É aqui, viu meu irmão? É aqui, louvado seja o nome do Senhor. É aqui, Deus trata os seus pecados e meus pecados aqui, as nossas falhas aqui. E quem sabe se não tem muita gente aqui sendo tratada por Deus nesta área. Eu não sei nem quero saber. Não é área de minha competência, mas é de Deus e sua. Às vezes nós estamos enfrentando uma tempestade que nós mesmos provocamos com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas falhas diante de Deus, irmão. Deus demonstra a sua severidade em punir os pecados dos seus filhos ainda neste mundo. Você está pensando que você está vivendo errado, Deus vai passar a sua mão porque você é filho, né? Não é assim não, meu irmão. Eu não deixava os meus filhos fazer o que queriam dentro de casa. Ali está uma zero ali.
Ana está ali, a André está no Rio. Eu me lembro que Ana fazia a coisa, aí se escondia no quarto, errado, né? Eu dizia, olha, sai do quarto, vai levar só uma lapada. Se não sair, aí quando você resolver sair, vai ser 3, 4, vai pegar pesado. Ela saía choramingando, mas dava lapada. Mas não dava lapada de japonesa não, sabe? Senão ela dizia que fica rindo na sua cara. Dava uma lapada para um dia, não vou dizer a palavra não, não é conveniente, né? Olha, a Bíblia diz, olha, se vocês que são humanos, vocês tratam os filhos de vocês com cuidado, com zelo, quanto mais o Pai Celestial. A disciplina de Deus é uma prova de amor por você, meu querido irmão. Deixa eu ler o que diz o escritor aos Hebreus. Ainda não resististes ao teu sangue combatendo contra o pecado. Não esqueceis da exortação que vos admoesta como a filhos. Meu filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles és repreendido, pois o Senhor corrige o que ama e açoita. Sabe o que é açoitar, irmão? É levar uma lapada nas costas. A palavra é minha, viu? E açoita todo que recebe por filho, e é para a disciplina que sofreis. Deus os trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Só um parênteses, se você está criando seu filho sem disciplina, vai bichinho, lá na frente vai esperar problema para você, viu? Eu sei que tem a lei hoje que não pode nem olhar, porque já está sendo processada. Estou exagerando, evidentemente não é olhar, né? Mas você precisa disciplinar o seu filho. A vara da correção, diz a Bíblia, afugenta a estutice, a tolice do coração da criança. Você disciplina o seu filho, você ganha a alma dele, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai querer matá-lo com a sua, como aconteceu com o diabo na determinada igreja, que ele meteu um cacete no filho, quase matá-lo. Então foi tomado uma ira tão grande quanto o filho que ele botou para torar pela emenda, como se diz na linguagem nordestina. Aí também está errado. Mas o menino errou. O menino chega, traz um objeto que deu para casa, a criança e o pai procura nem saber. Às vezes está no celular, o filho pega no colégio, da coleguinha, então tem que resolver isso com urgência para não criar um barato, um ladrão, etc, etc. Cuidado. Cuidado. Ou cuidemos nós, eu estou envolvido também. Então essa questão, olha o que a Bíblia diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm feito participantes, sois bastardos e não filhos. O indivíduo erra, e nada acontece em termos de disciplina, ele deve desconfiar se realmente ele é salvo, ele é crente em Cristo. Porque a Bíblia diz que a disciplina de Deus, a severidade de Deus alcança todo mundo, irmãos. Porque a palavra de Deus nos revela nesta noite. E se você está sem disciplina, diz o texto, você é um bastardo, você não é filho, você não é crente, você vai para o inferno. Aí me veio que, quando eu estava falando no sermão, veio a questão de Moisés. Que tristeza daquele homem, né? Tirar o povo do Egito, 40 anos com aquele povo no deserto, experimentando lutas e dificuldades e vitórias. Aí chega Moisés, Deus disse: fale à rocha. Olhe a palavra de Deus: fale à rocha. Moisés, com raiva do povo, pega a vara e fere a rocha. Já tinha ferido a primeira vez. Tudo bem. Deu certo? Deu, porque saiu água. Mas ele sofreu a consequência da sua ousadia em desobedecer a palavra de Deus. Deus mandou falar. Ele feriu. Por causa disso, Moisés perdeu a bênção de entrar na terra de Israel com o povo de Deus. Sabia disso?
Ele implorou a Deus. Deus disse: não me fale mais desse negócio. Está decidido, você não vai entrar mais, porque você não me santificou perante o povo de Israel. Eu mandei você falar e você feriu a rocha. Mas, Senhor, não deu certo, saiu água, mas você desobedeceu. Deus foi muito severo na minha avaliação, porque Deus não tolera pecado em nós. Falar e ferir, pouca coisa. Deu certo, saiu água, o povo foi abençoado, mas, no entanto, a Bíblia diz que ele não recebeu de Deus a bênção de entrar na terra da promessa. Imagine Moisés com tudo organizado, tudo preparado, o povo pronto. Aí Deus disse: não, você não vai entrar. Você vai olhar a terra, vai ver a terra, mas não vai entrar. Eu estive até no local lá em Israel, preso primeiro, né? Se presume que ele estava quando Deus mandou ele olhar, e ali ele faleceu, ele morreu, e Deus o enterrou, e ninguém sabe do lugar da sua sepultura, segundo o texto sagrado. E por aí vai, o caso de Davi também. E nós poderíamos passar citando diversos casos aqui de servos ilustres do Senhor, que Deus tratou com severidade os seus erros, as suas falhas. Irmão, Deus trata com severidade os meus erros, as mensagens, os seus erros, as suas falhas. Não se engane. Não se engane. A Bíblia é um espelho. Mas, pastor, eu não tenho consciência, não estou cometendo nada de errado. Olha, um dos salmos que nós lemos aqui diz assim que Davi estava tão desconfiado da sua santidade, né? Ele disse: expurga-me dos erros que me são ocultos. Às vezes nós estamos transgredindo a palavra de Deus e achando que está tudo bem. Não está, não, não está. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, pecadão, não. Tudo é pecado aos olhos de Deus. Já pensa aqui que Deus tratou o pecado de Adão com grande severidade, e foi uma besteirinha aos nossos olhos, e foi apenas uma desobediência que numa igreja iria disciplinar Adão. Irmãos, é tempo de arrependimento. Nós estamos nos aproximando dos fins dos dias, e você precisa andar correto com Deus. Eu preciso andar a vida de santidade. Eu preciso estar constantemente examinando o meu coração à luz da palavra de Deus, à luz do seu Espírito, para descobrir o que é errado e o que é certo. A diferença entre o certo e o errado é tênue. Como eu citei o caso de Moisés, falar e bater. Ele já tinha batido, porque não bateu a segunda vez? Só que Deus mandou falar. Olha a ordem, olha como é tênue a diferença. Ou melhor, Deus é tão fino, tão assim maravilhoso, que a sua palavra a gente tem que conhecer, irmãos, para não incorrer em erros. Eu poderia citar aqui muitos erros dos irmãos que eu tenho observado como pastor, mas não estou aqui para acusar ninguém. Olha, eu estou estudando um assunto porque me preocupa, porque nós sabemos que a lei de Deus, a lei, ela tem três áreas: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A civil e a cerimonial, a civil era para Israel na terra da promessa, a cerimonial cumpriu-se em Cristo, mas a lei moral perdura. Todos os princípios do decálogo foram ratificados e amplificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o caso do adultério. O que é adultério? A lei, segundo o mandamento, o sétimo mandamento, é um relacionamento sexual fora do casamento, com pessoa casada, isso é adultério. Jesus disse: se um homem olhar para a mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou contra ela, ou melhor, já pecou contra Deus. Haja pecado, como diz a irmã Graça.
Irmãos, o padrão é altíssimo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Deus vai tratar com os nossos pecados se não houver arrependimento e confissão e abandono. Não haverá prosperidade espiritual na vida da igreja se não entrar por este caminho. Nós estamos relacionando com Deus. Vou contar outra historinha bem rapidinho aqui. A Bíblia diz que a arca do Senhor ia sendo transportada com a melhor das boas intenções. Davi tinha feito uma tenda para ela lá em Jerusalém, e a arca foi colocada num carro de bois, sendo puxado, os instrumentos musicais funcionando, o povo alegre, e a roda do carro bate numa pedra e ele se inclina, e o rapaz chamado Zá tocou na arca. Misericórdia, foi fulminado na hora, como se tivesse um raio, caiu sobre ele e morreu na frente de todo o povo de Israel. E Davi teve medo de Deus. Ele disse: como é que eu levaria a arca do Senhor? Ele lembrou-se que tem mandamentos, instruções, tem a diretriz de Deus, que só quem poderia levar aquela arca ela tem que ser levada por 2 varais, que se colocar nas laterais das argolas dela, e 4 pessoas, 2 na frente, 2 atrás, levando a arca da aliança, e levita da família de Coate, os coatitas. Nem era Gersonita, nem o outro Merarita, só aquela família que Deus determinara, coisa assim. E quem perdeu a vida foi Uzá. E Deus tratou com severidade, e Davi temeu e tremeu diante de Deus. Teve medo, o texto teve medo. Para ver a Deus que nesta noite esse medo enche o nosso coração e sai daqui cabisbaixo, preocupado em querer consertar, ajustar, porque o nosso Deus é santo, louvado seja o nome do Senhor, e é severo no tratamento do nosso Deus, dos nossos pecados. Terminando, Deus demonstra a sua severidade em julgar e punir o homem impenitente do juízo final. Misericórdia. Estão pensando que isso vai ficar assim? Vai chegar um dia, irmãos, todas as pessoas vão comparecer diante de Deus. Amém? 2 momentos distintos. Na igreja, para receber galardão ou não. Mas os outros para serem julgados. Escute o que a palavra de Deus diz. Mas Deus, disse Paulo pregando aos gregos, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda, outra versão diz ordena, exige que todos os homens em todos os lugares se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que para isso já ordenou, e disse deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E Atos 17, verso 30 e 31. Veja o que diz a Bíblia aqui no Salmo 98, que é muito lindo. Ele diz assim, no final dele diz assim: brame o mar e a sua plenitude, o mundo os que nele habitam, batam palmas os rios, a sua alma, regozijem os montes diante do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade, ou com a sua palavra. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não foi achado lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No mar entregou-se os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Os foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado lá que arde com fogo e enxofre. Misericórdia. Deus vai julgar. Graças a Deus que os crentes estão livres desse julgamento final. Dê glória a Deus por isso, irmão. Porque aqui é lugar de perdição, é lugar de condenação eterna. Satanás consegue iludir o homem aqui, envolvendo com tantas coisas. Quando ele fecha os olhos aqui, ele acorda na eternidade. Ou no lugar de perdição, ou no lugar de bonança e paz, que é na presença de Deus, se for crente em Jesus Cristo. Deus é severo no tratamento do pecado. Amém? Deus diz a Bíblia, por isso que Paulo diz, olha, considerai a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram e bondade para os que permanecem firmes na fé. Diz, olha, tenha cuidado para você não ser cortado. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos dê graça no poderoso nome de Jesus. Amém? E fazer, né? Ajeitar a nossa vida. Eu me lembro, pastor Catano, onde é que você vai? Ele pergunta, pastor, eu vou ajeitar minha vida. Eu vou muito oração, confessar os meus pecados aqui, sabe? Faça isso, não guarde pecado. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas que as confessar e deixar, alcançará o quê? A misericórdia de Deus. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Outra vez, a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Deus, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Me dê graça a viver uma vida de santidade, uma vida que te agrade, para a tua glória e para o teu louvor. Oro em nome de Jesus. Amém.